Nós vamos ler a palavra de Deus essa noite no livro de Ester. Ester. Fica no Velho Testamento. Tem mais fácil de você achar no Velho Testamento, deve ser, por exemplo, Samuel, está para frente. Aí vem Reis, aí está para frente ainda. Aí Crônicas, para frente. Depois de Crônicas tem Esdras, Neemias e Ester. Aí você chegou. Pegou? Achou? Ester. Livro de Ester. Queria convidar você a me acompanhar em oração antes de olharmos a palavra de Deus. Vamos orar. Deus, te damos graças pela tua bênção que está sobre nós. E consagramos ao Senhor as nossas vidas e corações, que a tua bênção transborde de nós para abençoar a muitos em teu nome, para a tua glória. Pedimos-te a tua palavra, pelo sopro do teu Espírito, sejamos aproximados do teu coração e da tua vontade para as nossas vidas. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Nós estamos estudando a vida acima da mediocridade. Na verdade, estamos convivendo com esse imperativo: viva acima da mediocridade. E quando estamos falando sobre uma vida acima da mediocridade, estamos falando de pessoas comuns, como você e eu, e sublinhando na Bíblia Sagrada algumas biografias, algumas pessoas comuns, como nós, que se deixaram usar por Deus e que foram extraordinariamente usadas por Deus. A vida acima da mediocridade é essa vida em que o extraordinário é Deus, não é aquele que tem a vida acima da mediocridade. Nós buscamos esse referencial da palavra de Deus, que não precisamos ser pessoas extraordinárias para que Deus nos use de maneira extraordinária. Mas é possível sim viver uma vida acima da média. Uma vida acima da média, isto é, uma vida que experimenta mais de Deus do que a maioria das pessoas experimenta. Uma vida que conhece a Deus mais do que a maioria das pessoas conhece. Uma vida que é usada por Deus mais do que a maioria das pessoas se deixa usar. Hoje vamos olhar a vida de Ester. O livro de Ester conta a história de Ester e a história de Mardoqueu, ou na sua Bíblia pode ser Mordecai. Eu vou ficar com a tradução da Nova Versão Internacional, que fala de Mardoqueu. E Ester, a rainha Ester. Esta história está ambientada na Pérsia, porque no Velho Testamento as potências mundiais elas vão se revezando. O Egito, a Babilônia, a Assíria e a Pérsia, por exemplo. A Pérsia é a última das grandes potências mundiais antes do Império Romano, que é contemporâneo do nosso Senhor Jesus. A Pérsia está no topo do mundo e uma porção significativa do povo de Israel reside nas fronteiras da Pérsia e está sob o governo de Xerxes, o rei da Pérsia. Na sua Bíblia, talvez Assuero, mas aqui na Nova Versão Internacional, no tempo de Xerxes, que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia, compondo o Império Medo-Persa. Nesses dias de Xerxes, o rei da Pérsia fez uma grande festa, convidando todos os nobres, todos os seus oficiais militares, e durante 180 dias, 6 meses de festa, ele mostrou a todos as riquezas do seu império e as belezas da Pérsia. Ao final desse período, ele organiza um grande banquete, de 7 dias de grande banquete para todas estas autoridades e esses nobres. E lá pelo 7º dia do banquete, no versículo 10 do capítulo 1 do livro de Ester, se diz que
quando o rei já estava alegre por causa do vinho, mais uma vez a Bíblia e a sua elegância eufemística, o rei alegre por causa do vinho, fez o que todo homem bobo faz, quer exibir a sua mulher como um troféu. E esse camarada, o rei da Pérsia, manda chamar a rainha Vasti, para que ela venha dançar à mesa do rei, com os seus amiguinhos, todos eles de porre, já no 7º dia. A rainha Vasti, como uma mulher sensata, se recusa e diz: eu não vou me prestar a esse papel de ser um espetáculo para homens bobos e bêbados, ainda que um dos homens bobos e bêbados seja o rei da Pérsia. Eu não vou. O rei fica furiosíssimo, e os amiguinhos dele também ficam muito furiosos, não por causa do rei, mas por causa deles mesmos. E eles então se reúnem, conversam entre si e dizem o seguinte: se a rainha desobedece o rei, se a mulher do rei pode dizer não para o rei, imagine o que as nossas esposas não vão fazer conosco. Nós temos que dar um jeito nessa situação. As nossas esposas terão um argumento para não acatar mais as nossas ordens, e a nossa casa vai virar uma bagunça, a Pérsia vai virar uma bagunça, porque as mulheres mandarão em nós. Esse é o temor de todo homem, que a mulher mande neles. É um temor bobo, porque você sabe que o sujeito morreu e foi para o céu. E quando ele chegou no portão do céu, ele encontrou uma fila imensa no portão do céu. E ele olhou aquela fila, deu até desânimo dele entrar na fila, ainda que para entrar no céu. Ele ficou desanimado. Ele chegou lá na fila e falou assim: rapaz, que fila é essa aqui? Ele falou assim: essa aqui é a fila dos homens que as mulheres mandavam neles lá na terra. Ele falou: essa fila aqui não é para mim não, eu vou procurar uma outra fila. Aí ele viu assim um pouquinho distante um portão que tinha um sujeito só em pé. Um sujeito. Aí ele foi lá e falou assim: rapaz, e essa fila aqui é do quê? Ele falou: não sei, rapaz, a minha mulher mandou ficar aqui, eu fiquei. Os caras na Pérsia tinham esse medo, que o mundo se tornasse o império das mulheres, como se já não fosse. Mas eles achavam que pelo menos poderiam fingir que existia ordem na cozinha. E então insistiram que o rei baixasse um decreto exigindo a obediência de todas as mulheres da Pérsia e desse uma correção exemplar para Vasti, a rainha desobediente, revoltada, a rainha rebelde, que se recusou a dançar para homens bêbados e bobos. Por isso, se for do agrado do rei, versículo 19 de Ester, capítulo 1, emita um decreto real, e que seja incluído na lei irrevogável da Pérsia e da Média, determinando que Vasti nunca mais compareça na presença do rei, e também dê ao rei a sua posição de rainha, a outra que seja melhor do que ela. Melhor do que ela, leia-se, tecla SAP, submissa, obediente, subserviente, e que aceite dançar para homens bobos e bêbados. Então o rei mandou cartas a todas as partes do reino, a cada província, a cada povo, em sua própria escrita, em sua própria língua, proclamando que todo homem deveria mandar em sua própria casa. O cara que precisa de um documento de rei, não manda. Bom, assim Vasti foi varrida da Pérsia, desapareceu, sumiu. Você não quer vir dançar para o rei, não precisa vir, mas também não venha nunca mais. E o trono da rainha está vago. Passado o furor, algum tempo depois, capítulo 2, quando cessou a indignação do rei Xerxes, isto é, quando a ira passou, quando ele voltou ao perfeito juízo, sentiu falta da rainha. É muito razoável que homens bêbados e bobos, depois que passa o efeito, eles sintam falta de suas rainhas. Mas elas já foram. Então os conselheiros do rei sugeriram a ele: por que o senhor não faz um concurso de Miss Pérsia?
O rei falou: gostei dessa parada. Como é que vai ser? Falou: é o seguinte, o senhor manda convocar a mulher mais bonita de cada província, de cada cidade, de cada aldeia, de cada povo que a gente controla. São 127 províncias. Desde a Índia até a Etiópia, era muita mulher. E o rei falou: beleza, vamos convocar todas elas. E como é que vai funcionar? Falou: é o seguinte, a gente dá para cada uma dessas mulheres 1 ano de tratamento de beleza. Gostaram, né? Antes de qualquer daquelas moças apresentar-se ao rei Xerxes, devia completar 12 meses de tratamento de beleza prescritos para as mulheres. 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos. 1 ano de tratamento de beleza, versículo 12 do capítulo 2. Depois todas elas desfilam para o rei, e que aquela que o rei mais gostar vai ser a próxima rainha da Pérsia. Versículo 17 do capítulo 2. O rei gostou mais de Ester do que qualquer outra mulher. Ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação mais do que qualquer das outras virgens. Então ele lhe colocou uma coroa real e tornou-a rainha em lugar de Vasti. Assim Ester foi conduzida ao trono de rainha da Pérsia. Ester, entretanto, era judia. Seu nome era Hadassa, também conhecida como Ester. Versículo 7 do capítulo 2. Ela era órfã de pai e mãe, e fora criada por um primo de nome Mardoqueu, ou na sua Bíblia, Mordecai. Eu fico com Mardoqueu. O Mardoqueu, primo de Ester, cuidou de Ester, e foi o Mardoqueu quem inscreveu Ester no concurso de Miss Pérsia. Ela foi eleita, ganhou, foi feita rainha. Ester, entretanto, não divulgou a informação de sua origem étnica. Ester preservou o fato de ser judia. Capítulo 2, versículo 21. Segue a história. Acompanhe comigo, você vai gostar. Vai ficando cada vez mais caliente. O Mardoqueu, agora a prima é rainha, ele está sentado junto à porta do Palácio Real, e ele ouve 2 oficiais do exército persa, 2 oficiais do rei Xerxes, conspirando contra o rei e tramando a morte do rei. Mardoqueu anuncia isso para Ester. Ester toma as suas providências, verifica-se que a conspiração era real, e os 2 oficiais terminam enforcados. À mesma ocasião, o rei Xerxes transforma em número 1 do seu exército um oficial que tem por nome Amã. Xerxes honrou Amã e promoveu, dando a ele uma posição mais elevada do que todos os demais nobres. Versículo 2 do capítulo 3. Todos os oficiais do palácio real curvavam-se e prostravam-se diante de Amã, conforme as ordens do rei. O rei não apenas colocou Amã como número 1 do seu exército, mas disse: quando ele passar, todo mundo se ajoelha e reverencia Amã. Diz o versículo 2 do capítulo 3 do livro de Ester, que Mardoqueu, porém, não se curvava, nem se prostrava diante dele. Por quê? Muito provavelmente porque Amã era um amalequita. E se você ler a Bíblia Sagrada no livro de Samuel, capítulo 15, você vai ver que há uma rixa entre os judeus e os amalequitas, e que na época do reinado de Saul, como rei de Israel, ele recebe a ordem de Deus de aniquilar com os amalequitas, e não o faz. Um dos descendentes dos amalequitas agora é o primeiro oficial da Pérsia, o segundo homem da Pérsia, abaixo do rei Xerxes. E Mardoqueu se recusa a curvar-se diante de Amã.
Amã fica enfurecido e vai falar com o rei. E diz o seguinte: há um povo aqui na Pérsia, há um povo que tem costumes muito diferentes dos outros povos. E um sujeito desse povo se recusa a obedecer a tua ordem, e ele não se prostra diante de mim quando eu passo. Não é bom para o reino que um homem se recuse a obedecer a ordem do rei. E não é bom para um reino que exista um povo tão cioso de sua identidade, dos seus costumes e da sua cultura, diz aí o versículo 8 do capítulo 3, que exista um povo tão coeso dentro de um reino como o reino da Pérsia. Eu recomendo ao rei que nós mandemos executar não apenas este tal homem, mas que executemos e aniquilemos com esse povo inteirinho, de modo que no capítulo 3, versículo 10, Amã é chamado pelo historiador bíblico de o inimigo dos judeus. Ele queria aniquilar e exterminar todos os judeus. Então você vê que esse negócio de aniquilar e exterminar judeu não é de hoje, e não é uma coisa pós morte de Jesus Cristo nosso Senhor. Esse povo que conhecemos ainda hoje é um povo que convive com a ameaça do extermínio e da aniquilação praticamente desde que existe. O rei concorda com Amã e diz: mande aniquilar esse povo, vamos varrer essa gente do reino da Pérsia. Muito bem, segue a história, capítulo 4. Mardoqueu fica sabendo das intenções de Amã. E diz o capítulo 4, versículo 1, que quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as vestes e vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade chorando amargamente em alta voz. Foi até a porta do palácio real, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Esta era uma forma de expressão, de contrição, de arrependimento, de súplica para Deus, vestir-se de saco e de cinzas. Foi assim que o rei Davi vestiu-se quando o seu filho com Batseba estava enfermo à morte. Vestiu-se de saco e cinzas. Aqui está, portanto, Mardoqueu, vestido de saco e cinzas. Esther fica sabendo o que está acontecendo com seu primo. Manda roupas para ele, ele se recusa a vestir-se. Então Esther manda um oficial, que era o seu imediato. A rainha Esther manda Hadá falar com Mardoqueu, e Mardoqueu conta para Hadá todo o planejamento de Amã e do extermínio do povo de Israel na Pérsia. E Mardoqueu manda um recado para a rainha Esther: clame a Deus e interceda ao rei por nós. A Esther responde o seguinte, versículo 11 do capítulo 4: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado, será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Olha, preste atenção. É possível que uma mulher lindíssima como Esther, rainha e Miss Pérsia, depois de um ano de tratamento de beleza, fique um mês sem ser chamada pelo rei. Você chegue às suas conclusões. Esther diz: eu não vou lá. Eu vou morrer. Ninguém pode tomar a iniciativa de falar com o rei. O rei é que tem que chamar. E já há mais de 30 dias que ele não me chama. Eu não vou. Então, no versículo 14 do capítulo 4, talvez a palavra que seja a chave de todo o livro de Esther, Mardoqueu manda para Esther, a sua prima, que agora é rainha da Pérsia, a seguinte mensagem: quem sabe não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Essa palavra de Mardoqueu para Esther encontra acolhimento no coração da rainha,
E ela então responde a Mardoqueu, versículo 16 do capítulo 4. Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, e ainda que seja contra a lei, se eu tiver que morrer, morrerei. Esther está comprometida agora a comparecer diante do rei e interceder pelo seu povo. Mas segue a missa, vem o capítulo 5. Missa não, desculpa. É o conclave. Não. O pedido de Esther ao rei. Esther se aproxima, não foi chamada, mas o rei estende a ela o cetro de ouro, como quem diz, deixem-na. Quando o rei estende o cetro de ouro, ele está dizendo que é como se ele tivesse chamado aquela pessoa e ele acolhe aquela presença. E Esther chega para o rei e veja como o rei ainda está encantado com Esther. Pois não, rainha. O que é que você quer? Estou disposto a lhe dar qualquer coisa, até a metade do meu reino. Metade do reino, versículo 3. E versículo 6. Esther diz: tudo que eu quero, rei, é um jantar. E se é do agrado do rei, convide Amã, o seu primeiro oficial, para que venha ao banquete que prepararei ao rei e ao seu ministro militar. O rei atende prontamente ao pedido de Esther, comunica a Amã, e o tempo passa, os homens continuam bobos. A primeira coisa que o Amã faz é reunir os amigos dele, a mulher dele, para se vangloriar. Versículo 11 do capítulo 5. Amã vangloriou-se de sua grande riqueza, vangloriou-se de ter esse status no império da Pérsia, e disse: amanhã vou jantar com o rei e com a rainha. Ele está envaidecido. Então um dos amigos de Amã diz assim: mas por que essa cara aí? É porque aquele maldito do Mardoqueu não se curva quando eu passo. Os camaradas então disseram: Amã, essa é a oportunidade das oportunidades. Você vai jantar com o rei, cara. Faz uma forca de uns 20 metros, deixa no pátio do palácio. E quando estiver acabando o jantar, o banquete maravilhoso, você faz uma carinha assim de muxoxo, e o rei vai falar para você: o que foi, Amã? E você diz: aquele sujeito ainda não se curva. E o rei vai dizer: o que você então quer fazer? Eu quero enforcá-lo imediatamente. E o rei certamente autorizará, e você terá a maior noite da sua vida. Honrado pelo rei, num banquete ainda enforcam Mardoqueu. O Amã fica felicíssimo com essa ideia. Mas nessa noite, o rei Xerxes perde o sono, e o que é que ele faz para tentar dormir? Lê um livro de ata. Esse é o que ele faz. Capítulo 6. Naquela noite o rei não conseguiu dormir, por isso ordenou que trouxessem o livro das crônicas do seu reinado e lessem para ele. Nada melhor para conciliar o sono do que um livro de ata. Então o rei mandou que fossem lidas as atas do reinado dele. E o que foi que leram para o rei? Foi lido o registro de que Mardoqueu tinha denunciado os oficiais e que haviam conspirado para assassinar o rei Xerxes. E então o rei Xerxes diz assim: quem é esse homem? É Mardoqueu. E o que ele ganhou por salvar a vida do rei? Nada. Não é possível. Vamos honrá-lo, vamos recompensá-lo. Veja aí quem está aí no pátio. Olharam lá pela janela do palácio. Amã está no pátio. O rei falou: chama o Amã, chama ele aqui. Quando o Amã chega à presença do rei, o rei pergunta a Amã: Amã, o que o rei deve fazer a um homem a quem ele deseja honrar? O Amã
falou, é comigo, o rei quer me honrar. Sou eu sou o cara. Então aí o que ele diz? Versículo 7 do capítulo 6. Ao homem que o rei tem prazer em honrar, ordena que tragam um manto do próprio rei e um cavalo que o rei montou. E que ele leve o brasão do rei na cabeça. Em seguida sejam o manto e o cavalo confiados a alguns dos príncipes mais nobres do rei. E ponham eles o manto sobre o homem que o rei deseja honrar, e o conduzam sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante de todos, esse é o cara que o rei quer honrar. O rei Xerxes diz assim, gostei da sua ideia, Amã, pois faça isso com Mardoqueu, e você vai em volta do cavalo cantando, Mardoqueu é o cara, Mardoqueu é o cara. Mas, a missa segue. A missa segue. Capítulo 7. Chega o grande dia do banquete. O banquete com a rainha Ester, com o rei Xerxes, com Amã. E a rainha Ester diz ao rei Xerxes, tem um segredo para contar para você. Qual o segredo? Eu sou judia. E há um homem no teu império que ordenou a aniquilação de todo o meu povo. O rei Xerxes bate na mesa, levanta e diz, quem é esse homem? Amã, o teu oficial maior. O rei fica furioso e ele sai para andar pelo pátio do palácio. Sai para andar pelo pátio do palácio, ele está entre o seu grande oficial e a rainha. Ele não sabe o que fazer, ele está confuso, ele vai meditar, ele vai pensar. Eu não sei o que ele vai fazer lá no pátio do palácio. Mas quando o rei sai, o Amã, desesperado, ele se levanta e vai correndo na direção da rainha Ester para cair-lhe aos pés e lhe pedir clemência. Mas nessa hora, duas coisas acontecem. Corta a cena, imagine assim, slow motion. Vem entrando o rei Xerxes. E vem Amã na direção de Ester. Quando o rei está entrando, Amã tropeça e cai no colo da Ester, em cima da rainha. O rei Xerxes vê aquilo e ele fala assim, maldito! Não bastasse querer aniquilar o povo da rainha e ainda vem chavecar a rainha num banquete no palácio. Vai querer tomar posse da rainha na minha frente, me desonrar dessa maneira. O que é que eu faço com você? Aí um pessoal diz assim, tem uma forca aí no pátio. Tem uma forca no pátio. E o rei diz assim, enforca esse cara. Assim, versículo 10, Amã morreu na forca que tinha preparado para Mardoqueu, e a ira do rei se acalmou. É trágico, mas é cômico. E você só está rindo porque você não é o Amã. Mas é engraçado essa narrativa bíblica, né? Uma história aparentemente fantasiosa, não é possível que seja assim, é muita coincidência junto. A menina é órfã, vai ser cuidada pelo primo, na Pérsia, ganha o concurso de Miss Pérsia, e agora é rainha da Pérsia. A outra lá foi deposta porque não quis dançar para o rei, e agora chegou Ester, que é judia, e um camarada que tem ódio dos judeus, quer aniquilar os judeus, mas justamente a rainha é judia, e aí o cara manda fazer uma forca, e ele mesmo morre na forca que ele preparou. Na hora em que o rei está furioso, sem saber o que fazer, ele não tinha critério para tomar uma decisão, o critério apareceu, o cara tropeça por cima da rainha, todo estabanado, e o rei já estava com a cabeça quente e já resolve a parada ali mesmo, e o cara morre enforcado. É muita história, né? Muita combinação assim. Por exemplo,
O camarada lá, o primo da rainha, está sentado na porta do palácio, descobre uma conspiração, aí desbarata a conspiração, aí o rei perde o sono, manda ler a ata, e o pessoal vai ler justamente a ata que conta o feito do Mardoqueu, e aí o rei decide honrar o Mardoqueu, e aí quando ele manda olhar quem está no pátio, é justamente o sujeito que mais odeia o Mardoqueu, e era de madrugada, porque o rei estava com insônia. O que o maldito do amante tinha que estar fazendo lá de madrugada? Devia estar construindo a forca, provavelmente isso. É muito encaixado, né? E aqui a história de Esther termina lá no capítulo 10, porque quando Amã foi morto, Mardoqueu se tornou o cara, a semelhança de José no Egito, que se tornou o segundo homem depois do faraó. Na Pérsia, Mardoqueu se tornou o segundo homem depois de Xerxes. E ele, Mardoqueu, e sua prima, a rainha da Pérsia, Esther, estabeleceram e instituíram para Israel uma festa chamada festa de Purim, a festa das sortes, digamos assim, a festa das sortes, porque o camarada lá, o Amã, quando ele decidiu aniquilar com os judeus, ele lançou sortes, lançou as pedras da sorte, para saber qual seria o dia exato do aniquilamento dos judeus. Então os judeus, especialmente Mardoqueu e Esther, pegam esse evento das sortes lançadas para o aniquilamento e extermínio dos judeus e transformam numa festa, Purim, para dizer, lançaram sortes para o nosso extermínio, mas o nosso Deus está acima de todas as sortes. Isso nos faz lembrar Gênesis, quando José diz aos seus irmãos: vocês me traíram e me venderam como escravo aqui para o Egito, vocês me traíram, vocês intentaram mal contra mim, mas o meu Deus transformou o mal de vocês em bem. A mesma coisa está acontecendo aqui no livro de Esther. Bom, o que aprendemos com isso? Sobre vida acima da mediocridade. Novamente, poderíamos tirar muitos princípios, mas eu queria destacar apenas um. Para viver acima da mediocridade é preciso viver com senso de oportunidade. E o texto-chave ao redor do qual toda a história de Esther está girando, acredito eu, é 4:14, quando Mardoqueu diz a Esther: não terá sido para essa hora, será que não foi justamente para essa hora, para esse momento, para essa tarefa, que você chegou a ser rainha, e que você agora ocupa o posto de rainha? Não é para essa hora, não é para esse momento? O que o Mardoqueu está dizendo para Esther é que esse é um kairos. Os gregos têm palavras para tempo: cronos, que é o tempo que a gente conta no relógio, e kairos. É um tempo oportuno, é um tempo de possibilidades, é como se uma janela de eternidade se abrisse naquele momento ali, é um kairos. São períodos da vida que a gente não consegue contar no relógio. Por exemplo, quanto tempo dura o kairos da adolescência? A gente não sabe. Dizem os estudiosos que a adolescência vai até os 25 anos. Eu não acredito, porque eu conheço gente bem mais velha de 25 anos que ainda é adolescente. Mas quanto tempo dura esse kairos da adolescência? Não sei. Quanto tempo dura o kairos de recém-casado? Quanto tempo dura? Recém-casado, 3 meses é a volta da lua de mel. Quanto tempo é recém-casado? Por exemplo, quanto tempo dura o estou com um penteado novo? É impossível de medir no relógio. É um tempo que não tem medida, mas é um tempo especialíssimo. Um kairos. O tempo da possibilidade, da oportunidade. É assim, essa é a sua hora, é agora, pega isso, não desperdiça esse momento, chegou a hora, é isso aí, esse é o seu momento. É como se toda a sua história tivesse sido construída para esse momento, para essa hora. Não deixe essa oportunidade passar, não perca isso, esse é o tempo de Deus para você. Senso de oportunidade. Por exemplo, no Evangelho de João, no capítulo 12, quando Jesus começa a falar da sua morte iminente, ele diz assim:
que é que eu vou pedir a Deus nessa hora? Se foi justamente para essa hora que eu vim. Essa é a hora. Quando a sombra da morte cobre Jesus e ele percebe que a cruz está iminente, capítulo 12, verso 27 de João, ele diz: foi para essa hora que eu vim. É como se na cabeça de Jesus passasse um filme, rodando desde a eternidade. Desde Gênesis 3,15, vou tirar do descendente da mulher alguém que vai esmagar a cabeça da serpente. Aí o chamamento de Abraão, a construção do povo de Israel, os profetas, as figuras do Velho Testamento apontando para o Messias, o anúncio dos anjos, o nascimento da Virgem, tudo apontando, e ele rumo ao Calvário. Quando a cruz do Calvário faz sombra, Jesus diz assim: o que eu faço agora? Eu fujo, eu escapo, eu digo não, eu me acovardo, eu me intimido, eu finjo que não enxerguei. O que eu faço? Jesus diz: eu encaro, porque foi exatamente para essa hora que eu vim. A minha vida toda se explica em cima disso aqui. E eu penso e creio que para todos nós isso é uma realidade. Há um momento da nossa vida quando a gente acorda, porque durante boa parte da nossa existência, nós somos jogados de um lado para o outro pelas circunstâncias, pelas pessoas, pelas más notícias, pelas contingências. Seu pai foi transferido de emprego, mudou para outra cidade, você foi junto. Sua mãe morreu cedo, você ficou de luto. Você ficou órfão. Esther era órfã de pai e mãe. Você teve que morar com um primo. Você foi morar numa cidade, numa casa, num lugar que você não gostaria de ter ido, mas você teve que ir. Você estudou numa escola que você não escolheu. Você teve uma família que você não escolheu. As situações da sua casa se mexeram de um jeito. Você casou, achou que ia dar certo, deu errado. Você teve filhos e não teve filhos. O filho chegou na hora errada para você, como por exemplo um homem disse para mim assim: pastor, eu estava num quarto de hotel em viagem de trabalho, a minha esposa me liga dizendo: estou grávida. Foi a pior notícia que eu recebi em toda a minha vida. Pior, um dia o seu pai fala isso para você. Ele diz assim: quando sua mãe falou que estava grávida de você, eu recebi essa notícia como a pior notícia da minha vida. Aí você fica olhando para a cara do seu pai ou da sua mãe. E as coisas vão acontecendo e nós vamos sendo jogados de um lado para o outro. A gente vai morar na Pérsia, a gente mora com um primo, aí de repente chega um primo e fala assim: ó, inscrevi você no concurso de Miss. Ah, que isso? Vocês acham que eu tenho chance de ser Miss da Pérsia? Eu sou judia ainda por cima. E foi. Chegou a ser rainha. Falou: nunca imaginei que eu ia ser rainha. Foi rainha. As coisas foram acontecendo. E a maior parte das pessoas e a maior parte do tempo das nossas vidas, as coisas simplesmente acontecem nas nossas vidas e a maior parte de nós é passiva. Sequer necessariamente observadora. As coisas simplesmente vão acontecer. Nós vamos administrando as circunstâncias, empurrando com a barriga, adiando, absolutamente alienados a respeito da nossa história, a respeito das nossas circunstâncias e situações, a respeito de quem somos, de que tipo de seres humanos nós nos tornamos a partir das nossas histórias. Mas para alguns poucos, há a oportunidade maravilhosa de um alumbramento. Quando a gente se enxerga. Marguerite Yourcenar disse que o verdadeiro lugar de nascimento de uma pessoa é aquele, e naquele momento em que pela primeira vez, esta pessoa lança sobre si um olhar inteligente. Esse é o verdadeiro lugar de nascimento.
Quando pela primeira vez eu olho para mim e eu digo, enxerguei. É como se todas as peças do quebra-cabeça se juntassem. Eu falo, entendi. E eu me reconcilio com a minha história, com o meu passado, com as minhas circunstâncias. Eu me reconcilio com o homem que eu sou. Eu me enxergo com todas as minhas potências, capacidades, com tudo que Deus me deu, com todas as minhas fragilidades, com todas as minhas sombras, com todas as minhas limitações, com todos os meus pecados, e eu me enxergo, pela primeira vez eu me torno senhor da minha própria história, eu me torno senhor da minha própria circunstância, da minha situação, eu abandono o lugar de vítima, eu tomo a rédea na mão, como disse Baden-Powell, né? Na boiada eu já fui boi, mas um dia eu me montei. A maioria das pessoas é boi na boiada. Alguns poucos recebem essa oportunidade extraordinária e maravilhosa, esse alumbramento divino de se montar. Jean-Paul Sartre diz assim, não importa o que a vida fez de você, importa o que você fez com o que a vida fez de você. Quando Mardoqueu diz assim, preste atenção, Esther, em tudo o que aconteceu para você chegar onde você chegou. Preste atenção. Será que você não enxerga que agora as peças do quebra-cabeça se fecharam, se montaram, e foi para essa hora que você chegou onde você chegou? O que é extraordinário é que em nenhum momento do livro de Esther o nome de Deus é citado. Deus não é citado. O que nos coloca diante de uma questão muito interessante. Eu não acredito em destino, eu não acredito num Deus titereteiro, que manipula marionetes, levanta o dedo, a perninha levanta. Não acredito nisso. Não acredito num Deus que joga com cada um de nós como um enxadrista com as peças no tabuleiro. Tira daqui, põe para lá, muda para cá, tira daqui, mata o pai desse aí, tira a mãe daquela lá, dá um câncer para esse, promove esse cara aí. Não acredito nisso. Não acredito nisso. Não tenho como afirmar que Deus disse, deixa essa menina órfã, leve-a para a Pérsia, coloque-a na casa do primo Mardoqueu, fala para o rei bobo chamar a rainha Vasti, fala para a rainha recusar a chamada do rei, e Deus vai mexendo as peças. Não acredito nisso. Mas muito aqui entre nós, não tenho como negar que Deus possa ter feito isso. Porque acredito de todo o meu coração que Deus tem um lugar e uma hora para todos nós no seu reino. E há um momento, há uma hora de Deus para nós. Quando Deus olha para mim e diz assim, Ed, eu falo, sim, Senhor. E Deus diz assim, conheço você, moço. Sim, Senhor. O Senhor me conhece desde quando? Desde que eu me converti? Vi você no ventre. Aliás, antes de você ser, eu já via você. No ventre da sua mãe. Aliás, eu conheci sua mãe. Conheço sua mãe, conheço seu pai, seus avós paternos e maternos. Conheço a história de cada um deles. Conheço seu bisavô, seu tataravô. Sei como foi que a sua família, dos seus avós, chegaram ao Brasil. Sei tudo sobre você. Então o senhor estava lá na escola que eu estudei, no Rio de Janeiro, em Acari? Estava lá. Vai dizer que foi o senhor que arrumou vaga lá. Vá. Não sei. O senhor estava lá naquele ônibus, quando eu vinha do Rio de Janeiro para São Paulo, tendo que decidir se eu ia estudar no Rio ou em São Paulo? E Deus disse, estava lá. O senhor estava lá, então, minha vida toda o senhor estava lá. Estava lá.
E por que nós estamos tendo essa conversa mesmo? Aí Deus diz assim, é porque chegou sua hora. Eu tenho um lugar aqui no meu reino que é para uma pessoa que viveu o que você viveu, tem as características que você tem, as capacidades que você tem, as experiências de vida que você tem, é do seu jeito. Você quer esse lugar no meu reino? Aí eu tenho que dar uma resposta para Deus. Como Deus olhando para você e você olhar para Deus e falar assim, Deus, então o Senhor estava lá o tempo todo? Estava. Quando eu fui abusada na infância? Estava lá. O Senhor estava lá naquela clínica quando eu fiz o aborto? Estava lá. O Senhor estava lá quando eu ganhei na loteria? Estava lá. Estava lá o tempo todo. Quando eu fui promovido, quando eu passei no concurso, quando eu me formei, eu estava lá o tempo inteiro. Conheço você de cima para baixo, de baixo para cima, de trás para frente, de frente para trás. Eu conheço você, a sua história, eu conheço tudo. E eu tenho uma boa notícia para te dar. Eu quero usar você para uma coisa que encaixa em você como uma luva. Essa é a hora. Você quer? Esse nosso salto na mão de Deus, de perceber que as nossas vidas, elas são tocadas pelo acaso, pela contingência, pela maldade dos outros, enfim. Mas o Senhor nosso Deus está acima dos acasos. Quem nos protege não é o acaso enquanto andamos distraídos. Quem nos protege é o Senhor dos acasos. Quem sabe os fios de cabelo da nossa cabeça, quem sabe o nosso nome, quem sabe a palavra que vamos pronunciar antes mesmo dela ser pensamento a ser verbalizado, é o Senhor nosso Deus. E o nosso Deus diz assim, eu posso e quero redimir a sua história, tirar você da boiada, tirar você do sono da alienação, dar a você um insight extraordinário em que você vai se enxergar e dizer o seguinte, há muita coisa boa da minha vida que agora eu coloco na mão de Deus para Ele usar para a glória dEle. E há muita coisa ruim na minha vida que eu coloco na mão de Deus para Ele redimir para a glória dEle. Há muito mal que eu coloco na mão de Deus para Ele transformar em bem para a glória dEle e para o meu bem. Acredito mais que não apenas temos esse primeiro momento, esse primeiro olhar inteligente sobre nós mesmos, mas ao longo da vida, nós vamos respondendo à vida a partir da nossa experiência de Deus. Por isso eu sugiro para você que qualquer que seja a sua circunstância, não diga a Deus, por que, Senhor? Provavelmente você não vai ter resposta. Para que, Senhor? Provavelmente você não vai ter resposta. Apenas ajoelhe-se e diga assim, e agora, Senhor? Aconteceu isso. Não sei se foi o Senhor que fez, se o Senhor deixou acontecer, se foi a contingência, se fui eu mesmo que fiz isso, mas a situação é essa, Senhor. E agora eu me coloco diante de Ti dizendo, como é que o Senhor pode me tomar em suas mãos, redimir as minhas circunstâncias e a minha história e me usar para a Tua glória? E agora, Senhor? E agora? O Mardoqueu fez a pergunta para Esther. Uma pergunta que necessariamente deve fazer deflagrar em todos nós essa questão. Para. Olha para trás, vê tudo que aconteceu para você chegar onde você está hoje. Olha para o céu e diz assim, Senhor, muito obrigado. Porque eu sei que independentemente do que tenha me acontecido, e independentemente do lugar onde eu estou hoje,
eu sou alguém que o Senhor pode e deseja tomar nas mãos e dar a esse alguém, eu, um papel de protagonismo no teu reino e para a tua glória. Eu não vou desperdiçar, Deus, todos os anos que eu já vivi. E eu sei que o Senhor não vai desperdiçar o homem que eu sou hoje, a mulher que eu sou hoje. Eu consagro ao Senhor. Porque se essa é minha hora, não importa, Senhor, se eu tiver que morrer, eu morrerei. Mas eu não vou fugir desse momento que se chama agora. Por isso, diz a palavra de Deus, se hoje você ouvir a palavra de Deus, não endureça o seu coração. O tempo de Deus é agora. Onde você está, na condição em que você está, não importa como você tenha chegado até aí e que tipo de ser humano você seja, saiba de uma coisa, Deus jamais vai desperdiçar a sua história e a sua vida. Não acaba aí. O melhor está por vir. Diga para Deus, Deus, abre a janela da oportunidade para mim. Se a minha hora é agora, eis-me aqui. Faz da minha vida conforme a tua vontade e cumpre em mim o teu propósito. Vamos ficar em pé e vamos dizer isso a Deus em forma de canção. Usa-me como um farol, como uma flecha que acerta o alvo. Se essa é minha hora, Senhor, eis-me aqui, usa-me, usa minha vida. Em nome de Jesus e para a glória de Deus, amém.